motor MSI. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o projeto desse propulsor. Vou falar de bloco, cabeçote, cárter, periféricos, eletrônica embarcada, parte elétrica. Vou falar das principais peças de manutenção preventiva e corretiva. Vou falar dos preços médios de cada uma delas aqui para você saber mais ou menos quanto vai gastar para manter um veículo com esse propulsor. Se gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Produzido na planta de São Carlos, em São Paulo, esse motor aqui veio para substituir os EA111. Esse MSI, que é o 1.6 16 válvulas, veio para substituir os 1.6 8 válvulas. É um propulsor que foi lançado aí no nosso mercado lá para os anos de 2014 para 2015. Aqui veio equipando principalmente Saveiro Cross e o Gol Rallier. É um motor que pertence à família EA211, que também tem lá 1.0 3 cilindros aspirado, que é o MPI, e o turbo, que é o TSI. Também teve uma variante 1.4 4 cilindros turbo, também aí na linha Volkswagen. Mas vamos nos concentrar nessa variante aqui, que é o MSI, o 1.6 16 válvulas aspirado. É um motor que você vai encontrar no Fox, CrossFox, Space Fox e Space Cross, além de Saveiro Cross, como já mencionei, Gol, Voyage, Golf de 7ª geração, além do Polo de 6ª geração, assim como o Virtus, que é o nosso exemplo, o nosso carro didático aqui, Então esse é um projeto que foi desenvolvido para ser mais eficiente do que o EA111, mais potente, mais econômico e menos poluente. E vamos começar falando do cabeçote. Aqui construído 100% em liga de alumínio, com junta de aço para unir ao bloco. E é uma junta que deve ser substituída a cada retirada do cabeçote, caso necessário. Além disso, é um cabeçote com câmara hemisférica. Lembra o desenho daqueles motores Hemi americanos V8, lá dos Chrysler 300C, por exemplo? Tem um design de câmara de combustão bem semelhante. 4 válvulas por cilindro, todas distribuídas de forma simétrica. 2 de admissão, 2 de escape, com a vela central ali na parte superior da câmara. E diferente dos motores TSI, que exigem que a vela esteja montada com o eletrodo numa determinada posição para ter uma maior e uma melhor frente de chama, o MSI não exige essa particularidade de montagem, então não faz diferença a direção do eletrodo da vela. E ainda falando de cabeçote, esse é um clássico duplo comando, Ele tem 2 comandos aqui na parte superior, acionados por correia dentada. O comando da admissão possui uma polia variável para mudar o comportamento desse motor em baixas rotações. E essa polia variável, ela é acionada por pressão hidráulica. Existe uma válvula solenoide aqui que, em determinadas condições de rotação e carga do motor, ela aciona, gira, muda a posição relativa do comando da admissão para mudar o comportamento desse motor. Esse variador de fase ele consegue alterar esse comando numa defasagem de até 50 graus, o que é uma boa faixa de trabalho. Além disso, ele conta com balancinhos roletados de baixo atrito. É um motor que perde menos energia consigo mesmo. E os tuchos são hidráulicos, o que dispensa aquele ajuste periódico preventivo que vemos muito nos Honda principalmente. Aqui, só em altas quilometragens, se caso ele tiver um desgaste muito excessivo, aí sim vai ser necessária a sua substituição. Mas esse tipo de tucho ele não tem regulagem, ele vai ter uma compensação da folga de forma automática, que é feita também por pressão de óleo. A tampa do cabeçote ela tem a função mancal, ou seja, a própria tampa abriga ou tem o assentamento ali
dos comandos de válvulas. Então, ela é uma tampa estrutural, para dar mais rigidez ao mesmo tempo que alivia peso. E ela é unida ao cabeçote por uma junta de aço. E temos aqui uma taxa de compressão de 11,5 para 1. É uma taxa, eu diria, intermediária entre etanol e gasolina. Tem motores flex aí que são bem mais taxados. Aqui é uma taxa até ainda um pouco conservadora. Mas passando agora para o bloco do motor, aqui temos uma das grandes diferenças e evoluções dessa família aqui. Enquanto lá no ZA111 o bloco era construído em ferro fundido, um pouco mais pesado, aqui temos um bloco construído 100% em liga de alumínio, mais leve, mais eficiente. Para você ter uma ideia, só no bloco a redução de peso foi de 15 quilos, então uma baita diferença. Para não falar que o bloco é todo em liga de alumínio, as camisas do cilindro sim são fabricadas em aço, mais resistentes, aonde vai ter uma maior frente de chama, uma maior troca térmica e maiores forças laterais atuando ali pelos pistões. Mas é um motor bem eficiente. Essas camisas, elas são fundidas em peça única com bloco. Então esse aqui é um bloco no modelo Closed Deck. Tem as galerias de arrefecimento entre as camisas e a parede do bloco, mas não dá para remover essas camisas. A relação diâmetro e curso é de 76,5 por 86,9 milímetros. Então, o motor que tem mais curso do que diâmetro, o que favorece um pouco o torque em baixa. A cilindrada exata é de 1.598 centímetros cúbicos, arredondando 1,6. Os pistões desse MSI são 40% mais leves do que os EA111, o que é uma ótima redução de peso, garantido tanto por material de liga mais resistente e menor peso específico, mas também pela saia mais curta, o que também reduziu o volume total desse pistão. Bielas 32% mais leves do que no EA111, fundida e craquelada. O processo de fabricação da biela aqui desse motor é o mesmo do EA111, o que garante uma perfeita montagem entre as capas da biela com a biela em si. Mas na hora que for desmontar, cada uma deve ser montada novamente com a sua respectiva capa, senão não vai funcionar legal. Diferente do ZA111, que tem o pino do pistão redondo, aqui o formato desse pino ele tem uma seção transversal trapezoidal. E isso ajuda na distribuição das forças, né? Sabemos que o pino do pistão é uma zona crítica que recebe muita energia, muita força do pistão, transmitindo para a biela, né? Então, com esse formato de pino, você tem melhor distribuição de carga. Esse motor também conta com aquela famosa válvula PCV, alguns também chamam de filtro anti-chama. Vem localizado na lateral do bloco e ele tem a função de separar os gases provenientes do óleo do motor que vem do cárter. Além disso, essa válvula também serve para controlar a pressão interna dentro do cárter e evitar sobrecargas internas no motor. Ou seja, ela libera essa pressão à medida que é necessário para evitar qualquer problema de vazamento de óleo pelas juntas. O virabrequim desse motor é forjado e é 40% mais leve do que o do EA111 1.6. Além disso, ele tem menos contrapesos, ele exige menos contrapesos. Passando para o cárter, ele é dividido em duas partes. Você tem o pré-cárter superior, em liga de alumínio, mais resistente, mais rígido, e com um defletor interno para manter melhor o nível ali do óleo quando o motor está desligado. E também evitar deslocamentos em excesso desse óleo quando o veículo está em movimento. O subcárter, né, a parte inferior, já é construída em aço estampado, um pouco mais maleável. Caso aconteça alguma colisão com uma pedra, alguma coisa que tenha, ele vai amassar, ou seja, é mais difícil dele trincar ou quebrar. O bujão do cárter é em modelo convencional, sem grandes segredos, mas ele vem com anel de vedação em alumínio. A cada troca de óleo que você precisar remover o bujão, é necessário colocar um anel de vedação novo para poder garantir que não vão haver vazamentos de óleo pelo bujão. Passando para o sistema de admissão, né, temos aqui a captação de ar por esse tubo, vem aqui para o filtro, fica localizado nessa caixa aqui
bem destacada, e do filtro ele segue pelo coletor para dentro do motor, para dentro da câmara de combustão. Temos aqui um coletor todo construído em termoplástico industrial, o que permite uma menor rugosidade superficial interna. E isso faz o ar fluir de forma mais fácil para dentro do motor. Melhora a mistura, a atomização do combustível e a queima lá dentro da câmara de combustão. Acelerador eletrônico, famoso sistema EPC da Volkswagen. Tem lá o pedal eletrônico com potenciômetro que envia um sinal elétrico à medida que o motorista pisa. Esse sinal é interpretado pelo módulo de controle, que aí sim vai mandar um sinal para um motor elétrico, um atuador elétrico que fica aqui na admissão, na borboleta de aceleração. E é ele que vai ser responsável por abrir e fechar a passagem de ar para acelerar o motor. Essa mesma borboleta de aceleração também faz a marcha lenta, Então, quando você liga o veículo, se ele estiver numa condição de temperatura mais baixa, ele já vai manter essa borboleta um pouco mais aberta para deixar o motor um pouco mais acelerado. À medida que ele vai esquentando, essa temperatura vai subindo e gradualmente a borboleta vai fechando até chegar na marcha lenta ali aos 750 RPM aproximadamente. Passando para o sistema de alimentação e combustível, temos aqui uma injeção eletrônica multiponto, ou seja, 4 bicos injetores, um por cilindro, mas é uma injeção de baixa pressão. Temos uma bomba elétrica convencional que fica lá dentro do tanque de combustível. Essa bomba envia o combustível pressurizado pelas linhas até chegar aqui na flauta de distribuição, que aí sim vai canalizar para cada bico injetor. E cada bico injetor é montado fora da câmara de combustão. Dessa forma, não é exigida uma pressão tão alta. Em caso de substituição, esses bicos injetores aqui têm um preço bem mais acessível comparado com bicos injetores dos motores de injeção direta. Vou falar de preços de vários componentes desse motor um pouco mais à frente nesse vídeo, então fique ligado. Além disso, esse motor já não conta mais com aquele tanquinho de partida frio que tinha nos EA111, no Polo, que eu tinha principalmente. Vinha aquele tanquinho aqui para você colocar a gasolina para dar partida em dias frios. O que temos aqui são resistências elétricas montadas dentro de uma câmara. Próximo a cada bico injetor tem uma câmara, que é uma pequena galeria para onde o combustível vai primeiro. Se o módulo de controle do carro detectar que tem mais de 85% de etanol lá no tanque, e a temperatura ambiente estiver abaixo de 14,3 graus Celsius, aí sim esse sistema entra em ação. Ele vai aquecer o combustível até uma temperatura de 80 graus Celsius para facilitar aquela primeira partida do dia, quando está um dia bem frio. Passando para o sistema de escapamento, ele é todo construído em inox, desde a saída do coletor até a ponteira lá na traseira do veículo. Falando de coletor, ele é fundido em peça única ao cabeçote, ou seja, não dá para remover um coletor de escape desse motor. Mas tem uma vantagem para isso, é que ele aquece mais rapidamente quando você liga o motor. E a necessidade dele aquecer rápido é porque o catalisador funciona melhor, de forma mais eficiente, em temperaturas acima de 300 graus Celsius. Então, não é interessante que esse catalisador demore para esquentar. Enquanto ele demora, o motor gasta mais combustível. Então, o coletor integrado ao cabeçote facilita para o catalisador aquecer mais rápido. Falando em catalisador, esse motor aqui tem dois. Um aqui já na saída do motor, aqui do coletor de escape, com uma sonda lambda, a sonda pré, e tem mais outro catalisador mais na parte inferior com outra sonda lambda. Então, são dois catalisadores e duas sondas lambda nesse motor aqui. Passando para o arrefecimento, aqui temos também uma particularidade dessa família EA211. Todos eles, incluindo o MSI, trabalham com dois circuitos separados de arrefecimento. Então, para o cabeçote, o líquido vai estar numa temperatura ali próximo dos 80 graus Celsius, que é o ideal para ele trabalhar. Enquanto no bloco, a temperatura do líquido de arrefecimento fica próximo dos 100 graus Celsius, podendo até passar um pouco. Mas como que isso é possível?
Porque o módulo aqui da bomba d'água tem duas válvulas termostáticas. Cada válvula é calibrada para abrir e permitir a passagem do fluxo, do arrefecimento em uma determinada temperatura. Então, a válvula do cabeçote ela abre um pouco mais cedo, aos 80 graus, e já refrigera a parte superior. Chegou aos 100 graus Celsius, a válvula do bloco é que abre e permite a circulação para refrigerar o bloco do motor. Então, temos também um módulo de bomba d'água aqui, que fica localizado na parte interna do motor. A bomba ela é acionada pela própria correia dentada, que é uma correia bem curtinha, e ela deve ser substituída a cada substituição da correia dentada de sincronismo. Detalhe, esse motor aqui é sincronizado por correia dentada a seco. Não é uma correia banhada a óleo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas vou falar mais em detalhes sobre ela já já. Ainda falando de arrefecimento, o rotor da bomba d'água é construído em liga de alumínio, que é mais resistente do que aqueles rotores de plástico que vemos por aí. Passando para ignição, temos bobinas individuais montadas sobre cada uma das velas de ignição. Então esse tipo de bobina reduz aquela perda elétrica, de alta tensão que os cabos de vela costumam apresentar. Então, diferente dos EA111 que tem aqueles cabos de vela passando aqui, nesse motor você já tem as bobinas acionadas aqui pelo chicote elétrico, que já vem os pulsos diretamente do módulo de controle. Já faz todo o avanço de ignição, tudo de forma eletrônica, e elas só ficam responsáveis por amplificar, ou melhor, elevar bastante a tensão elétrica para acionar as velas de ignição e gerar centelha lá dentro da câmara de combustão. Falando dos periféricos, temos aqui um alternador pilotado, ou seja, ele é um alternador inteligente. Ele só vai funcionar em algumas situações que você esteja numa descida ou em pouca carga, que você esteja exigindo pouca aceleração ali, do veículo, é que ele vai acionar a polia dele aqui para poder recarregar a bateria. Em situações de potência total, que você está exigindo mais potência, ele desacopla e para de carregar para que ele não fique tirando potência do motor quando você mais precisar. Tirou o pé do acelerador, ele volta a carregar novamente. Falando em bateria, temos ali uma bateria convencional. Nessa versão aqui com motor MSI, esse carro não tinha o sistema Start-Stop. Então aqui temos uma bateria de caixa alta, mas uma bateria convencional de preço relativamente um pouco mais acessível. Nas versões mais completas, do Virtus, com motor TSI e o opcional do sistema Start-Stop, aí sim a bateria é aquela bateria FB que é bem mais cara. Passando para sincronismo aqui, temos, como eu disse, uma correia dentada, que ela é de borracha, mas ela é reforçada. Ela é uma correia, dizemos também, teflonada. Em condições normais, deve ser feita uma inspeção a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro para verificar a integridade dessa correia, se ela não está apresentando trincas ou qualquer marca ali nas costas dela, marcas de dentes das polias, que possam indicar que ela já está no final da sua vida útil. Mesmo sem qualquer indício de problema, o manual recomenda a troca dela a cada 120 mil quilômetros ou 4 anos e meio, em condições normais de uso. Se forem observadas condições severas, e que hoje boa parte dos motoristas, nós, rodamos, geralmente em condições severas, esse prazo deve ser reduzido pela metade. Ou seja, a cada 60 mil quilômetros ou 2 anos e 3 meses, no máximo, você já tem que fazer a substituição dessa correia de sincronismo. Passando para o sistema de lubrificação, aqui temos um óleo de norma VW50888, que geralmente você vai encontrar no mercado um óleo na viscosidade SAE 5W40 atendendo a essa norma. E é um motor que pega 4,5 litros considerando a troca com filtro, ou seja, você vai precisar comprar 5 litros de óleo a cada troca. E o prazo de troca desse óleo aqui é a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano, o que ocorrer primeiro em condições normais de uso. Se você usa esse carro em condições severas, deve também reduzir o prazo pela metade, 5 mil quilômetros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro.
Ainda falando de lubrificação, temos aqui um radiador de óleo nesse motor. Ele usa o líquido de arrefecimento para refrigerar o óleo e manter ele na temperatura ideal. Então, jamais coloque água de torneira aqui. Você tem que usar o aditivo com a água desmineralizada ou aquele aditivo pronto para uso específico para esse carro aqui, para não ocorrer corrosão nesse trocador de calor. Porque se isso acontecer, esse trocador pode furar numa quilometragem mais alta. E aí, já imaginou o prejuízo, né? Então, cuidado com essa parte. Muitos motores modernos hoje usam trocador de calor para refrigerar o óleo do motor. Então, nada de água de torneira aqui. Falando de filtro de óleo, ele é de muito fácil acesso aqui pela parte dianteira do cofre do motor. É muito fácil de removê-lo por baixo do veículo mesmo. Não tem nenhuma ferramenta especial, específica aqui para remover esse filtro. Basta aquela ferramenta convencional mesmo de filtro de óleo e você consegue substituir muito facilmente. Falando em números de desempenho, esse motor aqui vai entregar 110 cavalos de potência na gasolina e 117 no etanol a 5.750 RPM. E um torque de 15,8 kgfm na gasolina, 16,5 no etanol a 4.000 RPM. É um torque que vem no giro um pouco mais alto, é verdade. Mas boa parte desse torque já está disponível por volta dos 2.000 RPM. Na prática, e eu já mostrei isso num vídeo de primeiras impressões com esse carro, inclusive vou deixar aí na descrição para você conferir, esse motor responde muito bem em baixas rotações, ele lembra bastante o comportamento do EA111, inclusive. Ainda mais se tiver abastecido com etanol, esse motor aqui está longe de ser manco em baixas rotações. O variador de fase trabalha muito bem aqui, compensando, esse comportamento característico dos 4 válvulas por cilindro, que tem baixa eficiência em baixa rotação. Aqui você nem percebe isso. É um motor que se torna muito elástico. Se você quiser rodar com baixa rotação, vai atender muito bem e vai manter. Se quiser retomar velocidade, você vai esticando as marchas com ele, vai esticando o giro, e ele vai imprimindo torque. Só acima dos 4.000 RPM, lá nos 4.500, que ele começa a perder torque. Mas você tem praticamente uma mesa de torque de 2.000 a 4.000 RPM, que é a faixa que todo mundo usa aí no dia a dia, ainda mais quando precisa de um pouco mais de potência. Nesse caso, esse motor atende muito bem. Mas vamos falar agora aqui de preços de algumas peças de reposição para esse motor aqui. Lembrando que para todas as peças ou fluidos que eu falar, eu vou deixar os meus links de afiliado aqui na descrição, no comentário fixado, para você que quiser ir lá, ver como estão os preços na data que você estiver assistindo esse vídeo e tirar suas dúvidas. Caso queira fazer as suas compras também, tem um carro desse, por exemplo, e queira comprar peças de reposição, considere também utilizar os nossos links de afiliado, vai me ajudar demais. Está sempre trazendo mais conteúdos técnicos informativos para você. Começando então pelo óleo de motor. Como eu disse aqui, ele usa um VW508-88. Geralmente você vai encontrar um SAI 5W40, E aqui eu peguei de exemplo um Shell Maxi Performance, que é um óleo inclusive homologado, utilizado nesse carro 0 km. Preço médio da internet, preço médio, tá? De R$ 35 a R$ 40 o litro. Eu falei que esse motor pega 4,5 litros, então você vai precisar comprar 5 frascos, Vai dar um total aí de R$ 175 a R$ 200 os 5 litros de óleo aqui para esse motor. Lembrando, links na descrição e no comentário fixado para todos os fluidos e peças que eu falar ao longo desse vídeo. Filtro de óleo. Cotei um da MAN, aqui de código W71295, preço médio R$ 70 a R$ 75. É um filtro um pouco mais caro, é verdade, os filtros dos EA111, gira ali em torno de R$ 30 a R$ 40. Mas ainda assim, eu diria que não é nada de muito exagerado. Ele é um filtro blindado, não é refil igual os Fiat, por exemplo, Então, aqui tudo certo. Filtro de ar do motor, também cotei da MAN, preço médio de R$ 25 a R$ 30, O filtro de papel aqui fica aqui dentro, sem segredos. Assim como o filtro de combustível, R$ 25 a R$ 30 também na MAN, primeira linha, marca de muita qualidade, muita confiança no mercado. Então, preço ok. Velas de ignição, falei que não eram caras, Cotei aqui da NGK.
valor de R$ 120 a R$ 130 reais em média. Todos os preços também eu cotei no Mercado Livre. Então, links na descrição e comentário fixado. Se você quiser colocar as velas genuínas Volkswagen, né, comprar na caixinha da Volkswagen, direto da concessionária, que inclusive você encontra concessionárias Volkswagen vendendo peças genuínas no Mercado Livre. Pode ser uma grande vantagem, uma facilidade para você também. Mas uma vez que elas são genuínas, né, apesar de ainda serem fabricadas pela NGK, vão ter um preço um pouco mais elevado. Encontrei aqui numa média de R$ 180 a R$ 200 reais a caixinha já com as 4 velas. Passando agora para bobinas de ignição. Eu cotei o preço de uma bobina só, né? Porque é muito difícil queimar as 4 de uma vez. Encontrei aqui da Bosch de R$ 240 a R$ 270 reais cada uma. Bateria, também muito comum de precisar substituir um carro, não é verdade? Como eu disse, a bateria desse carro aqui ela é uma bateria convencional, não é para sistema start-stop. Então, cotei aqui uma Moura, código M60AD, uma bateria de 60 amperes, mais do que suficiente, e de caixa alta, né, que é o ideal aqui para esse carro, R$ 500 a R$ 600 reais. Se você optar por uma outra marca, né, talvez encontre num preço um pouco mais acessível, ali de 350, 400, vai depender mesmo da marca que você escolher. Passando para o kit de correia dentada, né, de mais longa duração, geralmente fornecido pela Continental. Mas aqui eu encontrei também genuína Volkswagen, na caixinha da Volkswagen, o kit de correia, mais a polia tensora, mais uma polia auxiliar, que é o kit padrão aqui para o motor 16 válvulas, de R$ 450 a R$ 550 reais, em média, preços da internet. Já a correia de acessórios, né, essa correia que fica na parte externa, vai acionar o alternador e o compressor do ar-condicionado, também genuína Volkswagen, fornecida pela Continental, preço de R$ 100 a R$ 120 reais. O tensor dessa correia, né, que fica ali embaixo, ele é um tensor convencional, ele não é automático, ele fica num preço médio aí que eu encontrei de R$ 130 a R$ 150 reais da Holtens. Agora, o módulo de bomba d'água desse carro aqui, se precisar trocar, é um pouco mais caro. E geralmente você troca o módulo completo. Então, é a carcaça da bomba d'água mais a bomba d'água com as 2 válvulas termostáticas. E já inclusa também aquela correia de acionamento, a correia curtinha, lembra que eu falei que a bomba d'água é acionada por uma correia dentada também? Então esse kit completo eu encontrei aqui por um preço médio de R$ 1.000 a R$ 1.200 também, genuíno Volkswagen. Então, pela qualidade eu diria que está um preço razoável, né? É um motor mais moderno. Se for comprar um kit de bomba d'água lá do EA111 é bem mais barato, não resta dúvidas. Mas para um carro desse, claro que algumas peças vão acabar sendo um pouco mais caras. Fluido de arrefecimento, que também precisa ser substituído periodicamente, eu encontrei aqui o genuíno, né, usado aqui também, né, o G12 Evo. Preço médio de R$ 140 a R$ 150 reais por um galão de 5 litros. Alternador, não é muito comum precisar trocar nesse carro, né, mas caso seja necessário, eu encontrei aqui também um genuíno Volkswagen fornecido pela Valeo de R$ 1.000 a R$ 1.300 reais. Né? O alternador pilotado, ele tem mais tecnologia aqui, então é um pouco mais caro também, mas muito difícil, não tem relatos de problemas crônicos aqui nesse alternador não. Falando do compressor do ar-condicionado, eu tive que trocar do meu Polo na época, então vamos ver quanto que custa um desse aqui. O do Polo foi em torno de R$ 1.400, um da Valeo. Aqui eu encontrei um da Mali de R$ 1.600 a R$ 1.700 reais em média. Um pouco mais caro, mas ainda assim ok. Passando agora para kit de bomba de combustível interna, né? Como eu disse, a bomba fica lá dentro do tanque e vem no módulo, né? Junto com a carcaça, bomba, boia e sensor de nível. Aqui de R$ 600 a R$ 650 reais. Também não é nada exagerado. Em algumas situações você consegue às vezes trocar só o refil da bomba, né? E aí pode sair um pouco mais barato. Bico injetor, também falei que era barato aqui desse carro, né? Bico de baixa pressão, encontrei aqui um genuíno Volkswagen de R$ 80 a R$ 100 reais cada bico. Então, não é caro, né? Geralmente vai queimar um bico por vez, talvez um vai gotejar ali. É muito raro precisar trocar os 4. Mas caso precise trocar os 4, vai ficar em um valor de R$ 320 a R$ 400 reais só de peças.
Passando agora para os tuchos hidráulicos, motor desse com mais alta quilometragem pode ser necessário a sua substituição. Eu cotei aqui um kit de 16 tuchos, geralmente você compra assim, de 350 a 400 reais, genuínos Volkswagen. Também nada de colocar tucho paralelo aqui, né? Tem que abrir o motor, a mão de obra não vai ser barata, então já coloca aí uma coisa de boa qualidade, né? Válvula PCV, né, o filtro anti-chama desse motor, aqui genuíno Volkswagen, de 450 a 500 reais. Não vou mentir não, o filtro anti-chama do Polo era bem mais barato, tá? Um genuíno lá ficava nos 100 a 150 reais, aqui bem mais caro. Trocador de calor, né, que vai fazer ali o resfriamento do óleo do motor pelo líquido de arrefecimento. Aqui eu encontrei um da Euro num preço médio de 160 a 200 reais. Sensor de fase, muito comum de dar problema em qualquer motor moderno. Preço variando de 80 a 100 reais em média aqui também da Volkswagen. Sensor de detonação também genuíno Volkswagen, de 40 a 60 reais, bem baratinho, vem ali na lateral do bloco, sem segredo. E a sonda lambda pré, que geralmente é que dá mais problema. Encontrei também genuína Volkswagen de 250 a 280 reais, preços médios da internet. Como eu disse, link para todas essas peças aqui na descrição e no comentário fixado. Então, em sonda lambda eu diria que não é nada muito exagerado. Agora, onde que o bicho pega nesse motor? Quais que são os pontos de atenção principais aqui, né? Primeiro, claro, é o óleo. Jamais coloque outro óleo nesse motor que não seja o recomendado, né? Como já falei, norma VW 50888. Senão você pode ter problemas muito rápido de formação de borra, entupimento, problemas de lubrificação que vão te dar um prejuízo muito grande lá na frente. Fica a dica. E ainda falando em óleo, né? O problema clássico mais comum desse motor, ainda mais os MSI, é com relação a baixar óleo. Existem várias razões para o motor baixar óleo. Falha em anel de segmento, falha nos retentores de válvulas. A própria válvula PCV, o próprio filtro anti-chama, se ele tiver com problema, ele também não vai fazer a correta vedação dos gases do óleo do motor e aí pode perder um pouco de óleo pela própria evaporação. E também podem ocorrer vazamentos por juntas, né, de tampa de válvulas, juntas de cabeçote. Só que nesses MSI é muito difícil esse tipo de problema. O mais comum mesmo são os probleminhas internos. Não quer dizer que todos os motores vão passar por isso, mas boa parte dos motores sim tiveram esses relatos, tiveram vários relatos aí, principalmente nos primeiros anos de fabricação, mas que foram sendo corrigidos ao longo dos anos. Então, quanto mais esse motor foi ficando em linha desde 2014, 2015, até ainda ser utilizado até hoje na Saveiro, por exemplo, é um motor que foi sendo evoluído, foi sendo corrigido esses probleminhas crônicos e hoje sim está muito eficiente, está bem mais difícil de passar por esses problemas crônicos. Mas é fato que toda essa evolução tecnológica, todas essas melhorias de projeto, né, que ele teve, isso aqui é um projeto praticamente novo, é completamente diferente do projeto do EA111. Naturalmente, temos aqui um propulsor que gasta muito menos combustível para realizar o mesmo trabalho, ou seja, gerar a mesma potência, ou gerar até um pouco mais de potência do que os EA111. E eu fiquei muito surpreso positivamente com o quanto que esse carro aqui é econômico. Ele pesa 1.134 quilos, é quase um empate técnico com um Polo sedã. E esse motorzinho aqui, ele no mínimo vai entregar uma economia de 20% aí de combustível, principalmente na estrada. Dentro de cidade, aqui eu já não percebi uma melhora tão significativa. Foi um pouco mais econômico, mas algo ali em torno de 10%. Na estrada, dependendo do trajeto, você consegue uma diferença quase de 30% mais econômico nesse propulsor aqui. E eu não estou tirando isso debaixo do braço, não. Eu fiz um teste de consumo na prática, na real, e mostrei tudo nesse vídeo completo que eu vou deixar aqui desse lado. E mais abaixo eu vou deixar uma playlist com vários outros vídeos técnicos falando de motor assim, como você acabou de ver, para você conhecer mais detalhes sobre o projeto de vários outros motores que temos no nosso mercado. Então, espero você no próximo vídeo.